Vamos então começar o 19º capítulo, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. As primeiras cruzadas. Então nós vamos ver que as cruzadas, elas duraram do século XI até o século XIII, né? E foi o grupo que se uniu para retomar Jerusalém e a Palestina da mão dos muçulmanos. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Então, desde que Constantino colocou o cristianismo como a religião oficial, foram se buscar conhecer os lugares, buscar coisas consideradas sagradas, santas, para trazer, para montar a igreja. Tudo isso a gente já comentou aqui acerca, né, de Constantino. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente, e no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o eremita, não chegou a ausentar-se da Europa. Pedro, o eremita, é um monge francês que nasceu em 1050, desencarnou em 1115, né, e que foi um dos poucos sobreviventes da primeira cruzada. Então, é o que ele está colocando aqui, né? A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o eremita, né, que foi o único sobrevivente dessa cruzada, não chegou a ausentar-se da Europa, não conseguiu sair da Europa e entrar, né, na Ásia. Dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bulhões, então Godofredo é um francês, foi o primeiro soberano do Reino Latino de Jerusalém, nasceu em 1060 e morreu em 1100. Ele não aceitou o título de rei, né, lá de Jerusalém, e se colocou o título de defensor do Santo Sepulcro. Defensor do Santo Sepulcro, perdão. Todavia, em 1096, Godofredo de Bulhões e seus irmãos, e Tancredo de Siracusa, Tancredo, né, de Siracusa também ali mais ou menos da mesma época, e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500.000 homens. Então, a Nicéia é um estado cruzado, né, que após a ocupação de Constantinopla de 1204, após a Quarta Cruzada, né, passa a ser um estado ali cruzado. Então, eles demandam para Nicéia com um exército de 500.000 homens. Depois da presa de Nicéia, apoderam-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma, né, com a glória do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bulhões com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem nas mãos
um cetro de ouro, quando o Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e dos hospitalários, né? Os templários, né, nós já conhecemos, né, que foram os exércitos para defender, conquistar e defender Jerusalém, e os hospitalários são cavaleiros da Ordem do Hospital ou de Malta, né? Os cavaleiros da Ordem de Malta. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III. Então, nós vamos ver aqui, Eugênio III foi Papa de 1145 até 1153. Então, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos, até porque os dois eram comandados pelos dois, os dois não se entendiam. Então nós vamos ver Luís VII, que era chamado o Leão, foi rei da França de 1223 até 1217, e Conrado III, né, foi rei da Alemanha de 1138 até 1152. Fim das Cruzadas. Em fins do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Nós vamos ver que Saladino, em 1187, libertou Jerusalém das Cruzadas, quer dizer, retomou Jerusalém para a mão dos muçulmanos. Então, no fim do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João d'Acre. A cidade d'Acre é uma cidade Acre, né? É uma cidade da Galileia próximo ao Monte Carmelo. Vamos lembrar que oficiais foram 9 cruzadas. Então, nós estamos aqui vendo a montagem da terceira, né? Então, os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando as vitórias de São João d'Acre, que é uma cidade próxima ao Monte Carmelo. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio, como furacões periódicos e devastadores. Perdão. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galileia era um vasto jardim cheio de perfume e de flores. Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo da França. Então nós vamos ver aqui que o Luís IX, né, conhecido na Igreja Católica como São Luís, ele reinou de 1226 até 1270. Então, as últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França, que depois da tomada de Damieta, que é uma cidade do Egito, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem. Então, os emissários que estão sempre vindo, os trabalhadores que estão no plano espiritual, sempre. Nós nunca estamos abandonados. Nós sempre temos o nosso governador, o nosso irmão mais velho, coordenando todas as situações, mandando os seus mensageiros
trabalhando para que as coisas voltem ao caminho, né, programado para o crescimento, para o aprimoramento do nosso aprendizado aqui nesse nosso planetinha azul. Então, os mensageiros de Jesus, de todos os acontecimentos, sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem. Buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos, como diz Emmanuel, sempre, indiretamente, o mal trabalha para o bem. Sempre. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, infelizmente elas foram em nome do Cristo, mas de amor, de caridade, de fraternidade não tinha nada, era poder, era posse, era o saque, uma matança horrível, né? Uma história triste, né? Um marco muito sangrento e muito triste na história. Então foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, a sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Então, graças às cruzadas, os senhores feudais foram perdendo o poder, né, perdendo a tirania que eles tinham, né, e por lutas internas as pessoas iam lutar e nas cruzadas voltavam com saque, voltavam com dinheiro e com outras ideias, né? Então nós vamos ver o feudalismo ali começando a ruir. Além disso, os seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Nós vamos ver agora o esforço dos emissários do Cristo. Sempre, né, os mensageiros, os emissários, os missionários são enviados. Na sua grande maioria são espíritos elevados, mas não são espíritos puros, né? Então, por serem espíritos que estão ali acima da média, mas ainda na sua necessidade de aprendizado, de reencarne, na sua necessidade de limpeza e aprimoramento, infelizmente cai nas mãos, cai nas malhas dos nossos irmãozinhos instigantes e acabam enfiando os pés pelas mãos. Quando os missionários são, como está lá no Livro dos Espíritos da Primeira Ordem, eles não erram, eles não estão mais sujeitos ao erro, são espíritos puros que não precisam mais vir à Terra, que não precisam mais do aprendizado que a Terra pode dar, já aprenderam tudo que a Terra podia ensinar, esses não correm o risco de errar. Mas os espíritos do plano superior, nós vemos lá na escala espírita do Livro dos Espíritos, eles podem, e a gente vai ver que a grande maioria deles fizeram só parte do trabalho, porque caem nas malhas, né, da ilusão desse planeta. Então, os esforços dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sobre a égide, né, sobre a proteção do seu pensamento misericordioso, sobre a proteção do Mestre, né, do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor que, partindo dos espaços saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Por isso que é tão complicado reencarnar. Porque com o esquecimento, a gente vê isso claramente no livro Os Mensageiros, com o esquecimento do passado, as nossas tendências, os nossos verdadeiros sentimentos, eles afloram. Então, por mais que a gente tenha
achado que já tinha aprendido. No plano espiritual, a gente participa do roteiro, a gente aceita e propõe uma série de provas, uma série de colocações, a gente se propõe a fazer uma série de coisas porque a gente acha que já cresceu e já aprendeu. Mas, infelizmente, às vezes é só efeito do meio, é só verniz de sociedade. Com o esquecimento e de volta e com a influência do meio, infelizmente, nós enfiamos os pés pelas mãos. E esses mensageiros do bem, infelizmente, também, apesar de serem espíritos com um pouco mais de esclarecimento, com mais, falo por mim, né, com mais esclarecimento, com mais conhecimento, derrapam, infelizmente derrapam. É o que eles colocam aqui, né, a tristeza dos trabalhadores do plano espiritual, a tristeza do mestre em ver esses irmãos em que eles apostaram tanto derraparem. Mas, como todos nós temos sempre a segunda chance, todos eles também tiveram sua segunda chance para vir consertar aquilo que não conseguiram fazer direito. Influenciados pelo meio, todos nós, infelizmente, somos muito influenciados pelo meio. E quem domina o planeta de provas e expiação são os nossos irmãozinhos instigantes. São eles que comandam. Muitos deles, né, desses missionários, muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos. E outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Então ele coloca aqui que Luís IX de França, embora tenha ajudado os pobres, tenha trabalhado para ouvido, né, ele ouvia muito, né, fazia sessões enormes ouvindo o povo, ouvindo o requerimento das pessoas. Por isso que ele foi, né, pela Igreja Católica considerado santo, mas nós vemos que aqui Emmanuel colocando que ele é daqueles que vieram em missão e que infelizmente caíram nas malhas dos nossos irmãozinhos instigantes. Por mais que tenha feito a sua missão era maior, ele tinha mais coisas para fazer que não fez por causa dessas escorregadelas, dessa influência do meio, infelizmente. Mais um, né, que se deixou levar pelo canto da sereia ilusório desse planeta. Mas fez muita coisa, por isso que foi considerado santo, né, pela Igreja Católica. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas, né, que têm compaixão, jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Apesar desses erros, né, apesar dessas escorregadelas, outros vêm e os, né, como no aplicativo, né, recalculando, se recalcula ali, se monta os roteiros para acertar aquilo que saiu do rumo. Aí nós vamos ver agora pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Então nós vemos aqui, encerrou o feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos preciosos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. Perdão. Nós vamos ver que só nos mosteiros, só dentro só dentro da igreja é que havia cultura e que havia instrução. Eles não queriam, a igreja coibia também a instrução para o povo, porque tinha medo que o povo
se rebelasse ou deixasse de pensar como eles queriam que pensasse. Sem instrução é fácil dominar, e é isso que acontece desde que o mundo é mundo. Os poderosos, os governantes tolhem a instrução, né, cerceiam a instrução porque fica mais fácil de dominar. Nós vemos, infelizmente, isso acontecendo aqui no Brasil, a cultura e a instrução sendo jogada ao relento, porque é mais fácil dominar um povo ignorante, é mais fácil dominar o analfabeto funcional, porque ele sabe assinar o nome, mas ele não é capaz de ler uma notícia, ele não é capaz de ler um livro. Então fica muito fácil manipulá-lo. Infelizmente, essa forma de domínio existe até hoje. Então, naquela época, a igreja não queria que as pessoas se instruíssem, né? O papiro era muito caro, as tintas eram muito caras. Nós vamos ver que na época de Jesus, por isso que a dificuldade de tradução, se escrevia direto, não se deixava nem um espaçozinho, não tinha vírgula, não tinha separação, as palavras eram todas emendadas para que todo o espaço pudesse ser ocupado, porque o papiro era muito caro e a tinta também. Então, o que eles estão colocando aqui? Quando ele diz, né, que cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos preciosos à organização de sua unidade política, mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada, porque eram analfabetos e a igreja queria que continuasse assim. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fosse propriamente dela. Então ela tinha medo que começasse a interpretar de forma diferente daquilo que ela queria, as colocações bíblicas, então ela não queria que o povo se instruísse. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. Então a função dos monges e dos padres nesses mosteiros era copiar. E eles também contratavam copistas, analfabetos, que sabiam desenhar muito bem, então eles copiavam como se copia um desenho para um bordado, por exemplo, né? Então eles copiavam como copiariam qualquer desenho, né? Por isso que nós temos muitos problemas de coisas que não tem muito nexo, porque algumas cópias eram mal feitas, o desenho era mal feito, porque para eles era só um desenho, eles não sabiam ler e escrever, mas os monges e os padres que sabiam ler e escrever tinham essa função também de serem copistas, copiar esses livros considerados sagrados para a posteridade, porque o papel ia se deteriorando e se não houvessem essas cópias, esses livros se perderiam. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia. Então, senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes, como as de Paris, de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Então nós vamos ver aqui, a de Paris foi fundada em 1150, a de Bolonha em 1088, a de Oxford em 1096, de Coimbra em 1290 e de Salamanca 1218. Então, o que ele está nos colocando aqui, né? Porque as altas indagações espirituais estavam todos eles ligados, estava todo mundo preso nas ideias teológicas que a igreja impunha, que a igreja colocaram, com a Inquisição que tinha poder de vida e morte, isso, o medo,
né? E o poder na mão da igreja se alastrou. Então, por isso que ele coloca aqui, né, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição. Então, depois do século XIII, sob a inspiração do alto, né, o plano espiritual, trabalhando, mandando seus mensageiros ali, o tempo todo observando e coordenando, respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando o livre-arbítrio daqueles missionários que enfiaram os pés pelas mãos. Eles têm esse direito, porque eles ainda estão em aprendizado. Então aqui, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado as universidades. Então nós vemos que é o plano superior, a espiritualidade superior, que fomenta a ideia para se montarem as universidades, né? De Paris, Bolonha, que serviram de modelo a Oxford, Coimbra e Salamanca. Aí nós vamos ver o Renascimento, né? O Renascimento durou do século XIV até o século XVII. E esse marco, né, de voltar àquela cultura que existia na Grécia Antiga, as pinturas, as músicas, né, toda aquela cultura maravilhosa que é a Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, infelizmente jogou para escanteio, não existia mais, estava tudo parado, estava tudo estacionado. Então o Renascimento, como o nome diz, faz renascer a cultura na música, na arte e no conhecimento também, na filosofia, em todos os pontos. Então, a esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos, né, mais evoluídos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes. São as matérias que existiam na universidade naquela época, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação para o porvir, né, para o futuro. Rogério Bacon, nós vamos ver que Rogério Bacon foi um franciscano filósofo, nasceu em 1220 e desencarnou em 1292. Então, Rogério Bacon, franciscano inglês, notável pelos seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. A igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo. Maxime, quer dizer, principalmente no capítulo da medicina. Então, ele está mostrando aqui que a igreja prejudicou principalmente o capítulo, né, o desenvolvimento da medicina, que, desprezando a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções então em voga. Então, a arquitetura foi favorecida pela igreja, que tinha muito dinheiro, tinha muito poder, tinha muitas terras, e queria palácios, igrejas suntuosas, né? Os papas moravam em palácios com muita riqueza, com muito ouro, com muita suntuosidade, e as igrejas também, eles queriam que fossem construídas dessa forma. Então a arquitetura, graças ao poder e à riqueza da igreja, se desenvolveu bastante. Com a influência indireta dos guias espirituais, de novo, né? Os trabalhadores no plano espiritual, com a influência indireta dos guias espirituais, dos vários agrupamentos de povos, consolidam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então, com a influência do alto, do plano espiritual, esses agrupamentos, esses povos que vão montando, que aí nós vamos ver que vai aparecer a Inglaterra, vai aparecer a França, vai surgir a Itália, vai surgir Portugal, né? Vão surgir vários países, porque esses grupos vão se reunindo e vão mantendo a língua, vão mantendo as tradições, vão mantendo a cultura. Vamos lembrar que no começo do livro, que esses
exilados que vieram da estrela de Capela, né? Desses planetas que formavam a estrela de Capela, eles vieram em grupos, por afinidade. E esses grupos se mantiveram em grupos por afinidade aqui na Terra. E aí esses grupos foram se juntando. Nós vamos lembrar os hebreus. Era o grupo dos mais orgulhosos, que tinham mais religiosidade, o Deus único, mas eram muito orgulhosos acerca do seu conhecimento e da sua organização dentro desse conhecimento, e que fundaram os hebreus, né? Os judeus, que até hoje é um grupo fechado, só casam entre si. Os ortodoxos ainda são muito fechados. Então, o que ele está dizendo aqui? Os povos foram juntando nos seus grupos por afinidade, com a influência dos guias espirituais, com a influência do plano espiritual, foram montando os países, foram montando, né, com as suas línguas, com seus costumes, e para que haja um desenvolvimento maior, para que haja o progresso. O plano espiritual está sempre trabalhando para o progresso espiritual e o progresso científico e intelectual, porque os dois caminham juntos. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. Então, os planos espirituais, os trabalhadores do mestre, estão ali juntando, formando por afinidade, né, montando as nações que vão ter as suas personalidades coletivas, os seus karmas coletivos, né? Todas as nações têm a sua cultura e se juntaram por afinidade. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto dos povos futuros. Concerto com C, na musicalidade, na harmonia dos povos futuros. Olha o que o Emmanuel está colocando aqui. Eu vou repetir. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto, né, na musicalidade dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza os Estatutos de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, que era o rei da época, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra, com a Câmara dos Lordes, que existe até hoje. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica, né, que é Portugal e França, é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Nós vamos ver a intelectualidade, a filosofia, a cultura se desenvolvendo muito na França. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Então, o plano espiritual vai montando pela junção, pela intuição que eles vão trazendo aos homens, eles vão montando, né, essa caracterização, essa formação, essa característica de cada povo. Eu vou repetir. A atuação do mundo espiritual, sempre através da atuação do mundo espiritual, proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Cada um de nós reencarna com a sua história, com a sua missão, com aquilo que precisa modificar, com aquilo que precisa aprender.
Mas a coletividade também tem a sua história, também tem a sua missão, também tem os seus erros a serem corrigidos, também tem os seus karmas. É o que ele está colocando aqui. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha. Vamos lembrar que os fenícios viveram onde é hoje, né, o Líbano e parte da Síria. Era uma cultura comercial marítima, né? Eles eram comerciantes no mar, eles navegavam. Então nós vamos ver, é assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal. Então nós vamos ver a escola de Sagres, nós vamos ver os descobrimentos, nós vamos ver os espanhóis e os portugueses com esse desenvolvimento marítimo, até porque ali numa península, né, eles estavam, a saída deles era o mar, mas os fenícios reencarnando ali, né? Isso é muito interessante entender essa continuação. Eles já tinham esse aprendizado, já tinham esse conhecimento, continuaram e ensinaram, né, e progrediram no conhecimento que já tinham. Vamos repetir. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Então vamos ver os atenienses, né, aquela cultura que existia na Grécia, reencarnando, né, na antiga Lutécia, que depois vai passar a se chamar Paris. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia, né, na Alemanha, o espírito belicoso de Esparta, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do panspermismo, né? Detestável do pangermanismo na Alemanha. Então, o pangermanismo foi um sistema político da Alemanha com a tendência de dominar, né, de estender o domínio da Alemanha a todos os povos de origem germânica. Então, é o que nós vemos aqui. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta, né? E cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Vamos lembrar que Emmanuel está escrevendo em 1938, né? Antes a Segunda Guerra Mundial, perdão, começa em 1939. Então ele está falando aqui, né? Essas ideias já vêm desde essa época. Ele está falando, né, que esse pan-germanismo existiu até na Alemanha da atualidade daquela época, até na Alemanha de 1938. Aí nós vamos ver essa ideia continuada e perversa com a Segunda Guerra Mundial em 1939. Atravessemos a Mancha, né, o canal da Mancha que separa a Grã-Bretanha do norte da França. Atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade, né? A magistralidade, que a edilidade é o conjunto de vereadores, é um conjunto de magistrados. Então atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade, né? Os magistrados, né, romanos, a edilidade romana, os magistrados romanos, com a sua educação e a sua prudência. Então, aqueles magistrados reencarnando na Grã-Bretanha, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano
para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Então nós vamos ver os atenienses ali na França, né, em Paris, né, que vai se chamar depois Paris. Nós vemos os espartanos na Prússia, na Alemanha, que vai trazer essas ideias até, né, a Segunda Guerra Mundial. E nós vemos os romanos, aqueles romanos das leis romanas, da democracia, aqueles romanos com aquelas ideias tão avançadas, reencarnando na Grã-Bretanha, né? Para continuar e trazer, por isso que ele trazendo, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano. Então eles se perderam, mas na Grã-Bretanha eles vão ali retomar essas ideias né, das leis e do conhecimento e de democracia. Graças a Deus, né? Vamos aqui para o fim da Idade Média, na Idade das Trevas. Do plano invisível sempre. É o plano invisível trabalhando, assistindo, mandando seus missionários. Sempre. Estamos sempre amparados. Então, por mais difícil que estejam as coisas, principalmente, né, nós estamos vivenciando, né, guerra na Ucrânia, essa loucura desse antagonismo político aqui no Brasil, né, famílias se degladiando por causa de ideias políticas, por umas colocações tão estranhas para o nosso país, né? O país se armando, né? Com a liberação das armas, o número de armas num país que sempre foi tão tranquilo e tão pacífico. Então, todas essas coisas que a gente fala, nossa, o que está acontecendo? O plano espiritual está olhando. As leis de Deus, os missionários, os mensageiros vão consertar todas essas situações com o nosso auxílio. Nós trabalhando, quanto mais de nós estivermos trabalhando pela paz, pela tranquilidade, pela união, pelo respeito da diversidade, pelo respeito do direito do outro de ser diferente, pelo respeito do direito do outro de ser de gênero diferente, de cor diferente, de religião diferente, de partido político diferente, de conjunto de jogador, de escolha, de futebol diferente, de grupo de futebol diferente, o respeito ao outro, o respeito à diversidade, a fraternidade, somos todos irmãos. E é para isso que o plano espiritual trabalha no mundo, para que a fraternidade, a irmandade aumente, para que a gente aprenda a amar o próximo como a nós mesmos, que a gente faça para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós. É assim que o plano espiritual trabalha para o mundo. Então a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho, nos tranquilizarmos, porque o plano espiritual está sempre olhando e analisando. Infelizmente, o governo oculto, por enquanto, é que manda. Então, todos aqueles que estão no auge aí para serem eleitos são comandados pelo plano oculto, tanto um lado como o outro. São governados pelo plano oculto, porque são os nossos irmãozinhos instigantes que governam o planeta. Mas, com o trabalho de formiguinha daqueles que querem se modificar no planeta, com o trabalho daqueles que querem realmente que os ensinamentos do Cristo prevaleçam de amor e de igualdade, de fraternidade, as coisas vão começar a se modificar aos poucos. Aos poucos. É trabalho de formiguinha, resultado de formiguinha, mas chegaremos lá. As coisas vão se mudar, vão se modificar. Então vamos lá. Do plano invisível do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. O planeta todo
trabalho é maciço do plano espiritual para a nossa mudança, o nosso desenvolvimento. Referindo-nos de escantilhão, né? Precipitadamente. Referindo-nos precipitadamente à nobre figura de Joana d'Arc. Vamos lembrar que Joana d'Arc desencarnou em 1431, mais ou menos com 19 anos, que cumpriu elevada missão adstrita, né, ligada aos princípios de justiça e de fraternidade na terra, e as guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Média. Registramos aqui que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e de Tamerlão, então Gengis Khan, ele nasceu em 1162 e desencarnou em 1227, foi o imperador mongol. E Tamerlão nasceu em 1336 e desencarnou em 1405, né, bem depois de Gengis Khan. Foi o último conquistador nômade da Ásia Central. Então, ele está colocando aqui, né, que as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e de Tamerlão, e com a queda de Constantinopla em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verifica-se o término da época medieval. Então, aqui, com essa queda de Constantinopla em 1453, né, temos ali o término da Idade das Trevas, o término da Idade Medieval, graças a Deus. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre, com assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens, lá dos arcanos do infinito, lá dos mistérios do infinito. Então, o infinito é misterioso para nós, toda essa grandiosidade do plano espiritual é misteriosa para nós, mas nós temos que ter essa tranquilidade do governador do nosso planeta, o nosso irmão mais velho, coordenando, assistindo. Ele está no leme, ele está coordenando. Nós é que temos que prestar atenção se nós estamos dentro do barco. Que ele está dirigindo, ele está dirigindo. Mas nós precisamos ver se nós estamos dentro do barco, daqueles que querem trabalhar para ele e com ele. Porque Deus ajuda o homem através do homem. Então nós temos que ser voluntários para esse trabalho que Deus exerce para o outro, através do homem, através de nós. Por isso nós vamos ver no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, onde lá está colocado que nós seremos responsáveis pelo bem que deixarmos de fazer. Porque as coisas, não existe acaso nem coincidência, as coisas são apresentadas a nós porque Deus espera de nós que a gente faça aquilo que deve ser feito. Ele espera de nós que a gente faça o bem. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, seremos responsabilizados pelo bem que deixamos de fazer. Então, nós temos que analisar para quem nós estamos trabalhando, a quem nós estamos servindo, a Deus ou a Mamon, a ilusão do mundo, ao dinheiro, ao poder, à riqueza, aos interesses pessoais, à mesquinharia, ao egoísmo, a quem nós estamos servindo. E trabalharmos o máximo que nós pudermos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para sermos cada vez mais e melhores servos para o nosso mestre, para o nosso irmão mais velho. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a renascença do mundo, né? O mundo nesse processo de renascimento. Até lá!